What's up, guys? How are you doing today? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo do nosso canal. Aqui nós falamos de inglês, damos dicas nos shorts e temos também duas playlists principais. Uma que a gente fala de música, heavy metal, rock and roll, e a gente faz tradução e interpretação, conversa um pouquinho sobre alguns termos que usa lá. E essa playlist relativamente nova, esse é o terceiro vídeo, a gente fala de filmes, tá? Já tem 2 vídeos no canal a respeito. O primeiro é com o filme do Rocky Six, então eu peguei um trechinho ali, um trecho muito bom por sinal, tá? E comentei ali a legenda, fiz alguns comentários com relação à linguagem, expressões e tal. E o segundo de um filme maravilhoso também chamado A Vida de David Gale, em inglês apenas David Gale. Não lembro agora se tem Life of David Gale ou se é só David Gale, mas é um filme também muito bom. Então, se você gosta de filme, você está no lugar certo. E se você quer estudar inglês, perfeito, achou o seu lugar, tá? O vídeo de hoje, pessoal, é um vídeo diferente, tá? Eu espero que vocês gostem. Se a recepção for positiva, eu faço uma parte 2, porque tem muita coisa aqui para falar, tá? Então, nós vamos falar sobre os movie titles, ou os títulos de filmes, tá? Por quê? Por questões de PGA, né, classificação indicativa, por questões de nome, cultura, então, de repente, um filme lançado em um lugar tem um apelo determinado título, e aqui, quando chega para o Brasil, a produtora distribuidora do filme aqui no Brasil acha que não vai pegar muito bem aqui, e por outros motivos eles mudam o nome do filme. Então, eu acho muito curioso e até engraçado alguns títulos, como que é o título original e como que é o título em português, tá bom? Português aqui no Brasil. Se você ficou curioso, bora comigo. Pessoal, então, o primeiro filme da lista é um filme aqui com o Champagne e a Michelle Pfeiffer, tá? A data de lançamento é 2002 e é pela New Line Cinema, tá? Esse filme, pessoal, é muito legal, é um drama, tá? Se você é chorão, como eu sou chorão para filme, você muito provavelmente vai chorar. O Champagne aqui, o nome dele é Sam, por isso que o nome é I Am Sam. Ele tem um atraso mental, né? Ele tem uma mentalidade de uma criança, e ele tem um filho, uma filha, na verdade, a Dakota Fanning, e depois que ela vai crescendo, ela é super inteligente, então o serviço social acaba meio que tirando ela, e ela é adotada por uma família. A Michelle Pfeiffer, que é a advogada, que tenta ajudar ele. Então, o filme explora bastante a vida da Michelle Pfeiffer também, do Champagne. Enfim, é um filme muito legal, tá? Falei Michelle Pfeiffer Champagne porque eu não lembro o nome dos personagens, né? Mas da advogada e do pai que tenta ficar com a filha, beleza? Assistam porque é muito bom. E o nome em português é Uma Lição de Amor. Não tem nada a ver com I Am Sam, eu sou o Sam, que é o nome dele no filme, tá? Então, é um exemplo que eu falei no começo do vídeo, que de repente aqui em português, aqui no Brasil, eu falo, I am Sam, eu sou o Sam, não vai pegar. E eu acho particularmente que não pegaria mesmo, ok? Mas é muito diferente. The Next Movie, o segundo filme, é um filme com Clint Eastwood e a Hilary Swank e o Morgan Freeman, né? Que elenco bom, né? Não tem como o filme ser ruim. Ele tem uma notona no IMDb, tá? Ele é um filme foi muito bem aceito por público e crítica. Foi lançado em 2004 e o Clint Eastwood, que faz aqui o personagem principal, que é o treinador, agora eu não me lembro do nome dele no filme, se eu lembrar eu falo, tá? Ele é um cara durão, ele é um cara assim castigado pela vida, né? E ele tem uma academia de boxe, e o Morgan Freeman é um ex-lutador que ajuda ele na academia. De repente chega a Hilary Swank com nada na vida a não ser um sonho de ser treinada pelo Frank, o nome dele eu lembrei agora, que é o Clint Eastwood, e um dia ser famosa. Ele se recusa a treinar no começo, mas depois ele aceita, e aí
as coisas acontecem. Não quero dar spoiler, mas o filme trabalha com uma questão muito, muito delicada, tá? Que eu não vou falar aqui porque vai ser spoiler. Então, você não sabe do que é, assista que você vai gostar. Pessoal, o título original seria A Meu Amor de $1 Milhão, né? Esse baby aqui não deve ser traduzido literalmente como bebê, é mais uma referência à personagem Because She's a Baby, ela é querida, né? Eles acabam se aproximando ao longo do filme, então seria algo do tipo assim, a minha querida ou uma moça querida de $1 milhão. E aqui em português o filme chama-se Menina de Ouro. Tá? Não ficou um título muito diferente, né? Porque usou ouro, né? Fazendo a referência a $1 bilhão. E em português tem esse duplo sentido, né? Menina de ouro no sentido de que ela é muito valiosa para a pessoa, uma pessoa muito boa, tá? E você descobre isso assistindo ao filme. Não deixa de ser diferente, por isso que está na nossa lista. Terceiro é um filme de terror. Ele é uma refilmagem, tá? Quadrilha de Sádicos é o original, coloquei aqui no terceira bolinha. É uma refilmagem de 2006 pelo Wes Craven, que é um mestre dos filmes de terror. Esse filme é pesado, muito pesado, tá? É sobre um grupo, uma família de pessoas que são todas deformadas pelas bombas atômicas, lá na época de teste dos Estados Unidos, lá durante a Guerra Fria, se não me engano. E aí eles foram tendo filhos ali com eles mesmos, e foram nascendo pessoas, enfim. E eles são sádicos, assim, eles pegam viajantes, eles acabam cometendo atrocidades. É um filme pesado, já vou avisando, se eu não me engano, a classificação indicativa deles é 16 anos. O que importa aqui para nós é o título, né, The Hills Have Eyes, que seria As Colinas Têm Olhos, porque eles ficam escondidos nas colinas com binóculos, vendo ali os carros passando, eles montam, eles se comunicam por rádios também, então eles avisam, ficam posicionados, o outro quer jogar uma armadilha para furar pneu e depois atacar. E o filme mostra uma família que está viajando pelos Estados Unidos e que é atacada. O título em português é Viagem Maldita, e eu amo, ironicamente falando, como as distribuidoras aqui do Brasil adoram colocar o nome maldito no título em português. Então, em inglês, The Hills Have Eyes, Viagem Maldita. Não sei o que lá, sei lá, eu não vou me lembrar agora de cabeça, mas tem um nome lá, em português fica Maldito, a Escola Maldita, o Dia Maldito, a Viagem Maldita, enfim, é tudo maldito, eles gostam desse nome. Eu acho um pouco clichê colocar, mas enfim, gosta de terror, gosta de gore, Viagem Maldita, The Hills Have Eyes, uma pedida. Por falar em terror, nós temos aqui um dos filmes mais aterrorizantes de todos os tempos. E quando a gente fala de aterrorizante, de filme bom, filme ruim, isso também é uma questão de gosto. É claro que tem muitos fatores que a gente considera, né? O IMDb, que eu uso muito, Information Movie Database, vai aparecer mais pra frente, eu explico melhor. Mas é gosto, né? E num terror tão amplo como terror, né? E num gênero, perdão, tão amplo como terror, né? Que tem os subgêneros, terror psicológico, tem thriller, tem suspense, etc, etc. Aí tem aquele filme de fantasma, filme de extraterrestre, filme de possessão, filme não sei o que, não sei o que. Então é muito comum a gente achar pessoas que gostam ou não gostam de alguns filmes. Mas ele é sim um dos filmes de terror, um dos filmes mais assustadores de terror de todos os tempos, porque fizeram um teste com algumas dezenas ou centenas de pessoas com eletrodos ali medindo pressão, batimento cardíaco e tal, e esse filme foi o que, em todas as pessoas que assistiram, foi o que o coração das pessoas mais disparou e teve mais reações genuínas de susto. Na trama, o Ethan Hawke faz o papel principal. Ele é um escritor que ele se muda para uma casa para escrever um livro, né, uma casa mais isolada, e ele acha uma daquelas câmeras antigas, né, V8, se eu não me engano, que você filmava assim, fazendo assim, né, e projeta na parede, e ele acha uma série de vídeos muito bizarros, e é bizarro mesmo porque nesses vídeos mostra famílias, crianças cometendo assassinatos, então é muito pesado, assim, é pesado mesmo, então, se eu não me engano é 18 anos, ele é assustador. Não sei se dá pra ver bem essa imagem aqui, tá? É a capa do filme aqui, é a entidade que aparece no filme. E por falar em entidade, eis o nome aqui em português:
a entidade em inglês Sinistra, tá? Assistam se tiverem coragem. O próximo, saindo do terror, indo pra comédia. Eu não sou lá muito fã de comédia, tá? Tem que ser uma comédia muito boa. Mas este filme aqui eu gostei. Hangover é um filme lançado em 2009, distribuído pela Warner Bros. E foi um huge success. Tipo, arrecadou muito. 467 milhões de doletas nos cinemas. É ou não é um sucesso, né? Para um filme de comédia, que não é um filme de ação, por exemplo, com 200 milhões de orçamento, aquele arrecadou 467, não deve ter custado muito, então foi muito, muito lucrativo. Na trama, um desses caras aqui, perdão, eu não me lembro, acho que é esse aqui, ele vai casar. Esse cara aqui é muito louco, cara, é um amigo muito doido. E eles resolvem ir para uma despedida em Las Vegas, eles acordam, eles bebem pra caramba, perdem os sentidos e no outro dia eles perderam o noivo e não sabem do que aconteceu. Aí você vai descobrindo ao longo do filme um monte de coisa engraçada que eles não se lembram e que aconteceu, tá? Hangover em inglês é ressaca, então o título original é A Ressaca, mas em português, Se Beber Não Case. Eu estava pronto para criticar, né, quando eu vi, achando que Hangover Ressaca era um título que cabia por toda a história do filme, mas eu gosto desse título em português, Se Beber Não Case. Acho que ficou uma sacada bem legal. Então, se você gosta de comédia, Se Beber Não Case é um filme bem legal. Vamos aqui com um filme muito antigo, 1965, tá? Ganhou o Oscar de melhor filme, The Sound of Music, e é um filme que eu particularmente não gosto, porque ele é musical, tá? Eu não gosto de musical, então eu não gosto desse filme. Mas a nota dele do IMDb, Information of Movie Database, que eu falei para vocês, é basicamente uma crítica especializada, mais opinião do público em geral. Eles fazem uma média de 0 a 10. Pessoal, o Amazon Prime, o catálogo da Amazon Prime, coloca a nota em todos os filmes. Deixa eu falar um negócio para vocês. Eu assisto muito filme, menos do que eu gostaria, né, por causa do trabalho. Mas sempre nas férias eu assisto muito filme. Eu assisto filme de fim de semana, assisto bastante filme. Já trabalhei em videolocadora. Tá? Eu gosto muito de filme, eu sou cinéfilo de carteirinha. Vou falar para vocês. Para baixo de 5, o filme é ruim. Tá? 4, 3 é péssimo, não assista. 5 a 6, quando a nota for de 5 a 6, o filme é ok. Tá? Você pode até se surpreender positivamente. De 6 a 7, o filme é bom. O filme é bom mesmo. Pode assistir que você vai gostar. Acima de 7, cara, de 7 a 8, o filme é sensacional. O filme é muito bom, você não vai se arrepender. Agora, de 8 para cima, o filme é aquele once in a lifetime, uma vez na vida, outra na morte, que você vai assistir, tá? Então, exemplos de filmes 8. Green Book, um filme muito bom, tem 8.3, se não me engano. A Espera de um Milagre, aquele lá baseado no livro Stephen King, Green Mile em inglês, é muito, muito bom. 8 ponto alguma coisa. O Senhor dos Anéis dispensa comentários, 8.4, 8.5. E o filme com a maior nota em IMDb até hoje, de todos os tempos, é 9.5 para The Shawshank Redemption, Um Sonho de Liberdade, também com Morgan Freeman, tá? Então, baseie-se sim nessa nota do IMDb, que olha, eu não me lembro, para falar para vocês, de uma nota boa no IMDb que não fosse bom filme, tá? Bom, o som da música, aqui o título, mas em português, A Noviça Rebelde, tá? Eu não assisti esse filme, eu não gosto de musical, como eu falei, então não sei falar para vocês por que em português qual que é a história do filme, mas A Noviça Rebelde com certeza deve ter a ver com uma noviça, e rebelde, não sei lá, de repente ela enfrenta aí resistência do convento, não sei, tá? Não assisti, como eu falei, coloquei aqui porque o título em inglês e o título em português são realmente muito diferentes. Esse filme chama Memento, é um filme do Christopher Nolan. O Christopher Nolan, ele hypou mais com a trilogia Batman, né? Batman Begins, Batman The Dark Knight, Batman Dark Knight Rises. Aliás, Dark Knight é o melhor Coringa de todos os tempos. Eu amo o Joaquin Phoenix. O Coringa ficou maravilhoso, menos o segundo, mas o primeiro que ele fez ficou muito bom. Só que o Heath Ledger é impagável, desculpa. O Heath Ledger como o Joker do segundo filme da trilogia do Christopher Nolan não tem igual. Então,
Todo mundo conhece ele pela trilogia do Batman, mas esse filme aqui, Memento, é muito bom. E quanto menos eu falar para vocês, melhor, tá? Memento recebeu o nome em português de Amnésia, né? Eu achava, quando eu vi o título lá na locadora, que ele é do ano 2000, eu achei que o título é literal, é Amnesia, mas não é, tá? Memento, se eu não me engano, é um termo em latim que tem a ver com isso, tem a ver com alguma coisa com amnésia, beleza? Mas não deixa de ser diferente aqui em português. O próximo é o outro terror, 2004. Olha a nota dele no IMDb, 7.6, pessoal. É claro, né? Você não gosta de terror, você não vai achar 7.6 a nota. Mas é um filme muito bom. O primeiro é muito bom. A trilogia, acho que são 10 filmes no total e já estão fazendo mais, tá? Então eu acho que ficou um pouco batido. Mas a trilogia, principalmente o primeiro filme, é fantástico. Tem um senhor plot twist. Então tem um final assim que você não espera. É muito legal. O título em português é Jogos Mortais. Então eles gostam de Maldito, gostam de Mortal ou Mortais, né? Tem vários títulos de terror. Em inglês, Saw tem um duplo sentido, tá? Jigsaw é o nome do personagem do assassino, né? Que propõe os jogos mortais, mas também tem um joguinho ali de palavra com relação a uma serra, porque é um cara que acorda preso e tem um outro cara junto com ele e um corpo no chão. E ele tem uma serra ali, ele tá preso a uma corrente, ele tenta o filme inteiro partir a corrente com uma serra. Então tem essa referência também só, mas é mais por conta do Jigsaw, que é o nome do assassino, o apelido do assassino. Então, Jogos Mortais em português. O próximo é um com Ben Stiller, né? Não só Ben Stiller, mas Vince Vaughn, Jonah Hill e Richard Ayoade. Esse aqui não é tão famoso, tá? É uma comédia com sci-fi, com ficção científica. Não é muito comum, tá? Mas, pô, eu gosto muito do Ben Stiller. Tá? Ben Stiller, Adam Sandler e, obviamente, o Jim Carrey são os caras que eu assisto os filmes deles, apesar de eu não gostar muito de comédia, porque eles são fora da curva, né? Esse filme aqui chama The Watch, que seria algo do tipo, pra quem não sabe, watch não é só o verbo assistir, tá? Como substantivo, assim, usado como substantivo, significa a patrulha ou a vigília, tá? Então seria algo do tipo assim, a vigília, a patrulha, e o título em português ficou genial. Arrisco aqui, ficou melhor do que o título em inglês. O título em inglês é bem, né? The Watch. Mas em português é genial, tá? Que é Vizinhos Imediatos do Terceiro Grau. E aqui, se você não sabe a referência, você boia. Vamos lá, esse filme aqui, eles fazem uma patrulha, porque tem no começo do filme lá, ocorre um crime, e eles ficam preocupados, a polícia não tem muito o que fazer, então eles resolvem criar uma patrulha, uma watch, e vigiar ali a vizinhança, porque é um bairro seguro e tal. E aí eles acham um extraterrestre, um extraterrestrial. E aí eu só vou falar até aí. Depois vocês vão assistir, se vocês ficarem interessados. E a referência é um filme do Spielberg, Contatos Imediatos de Terceiro Grau, que ficou famosíssimo, vocês devem conhecer. Então, o título em português é referência ao título do filme Contatos Imediatos de Terceiro Grau, do Steven Spielberg, mas aqui Vizinhos Imediatos de Terceiro Grau está um trocadilho ali com o filme, porque tem a ver com extraterrestre. Então, eu achei genial. Esse aqui, no caso, é melhor do que o título original, tá? O próximo é também do Ben Stiller e do Robert De Niro, que dispensa comentários, né? Foi lançado no ano 2000, e tem uma curiosidade. Tem o nome da noiva do Ben Stiller, que eu não me lembro o nome, nem da atriz, perdão, e nem da acho que a personagem chama Pam, se eu não me engano, Pam. Se alguém lembrar, coloca aqui nos comentários. O filme foi lançado em 2000, tem Meet the Parents, acho que 3 filmes principais. Meet the Parents with the Family, eu não lembro dos outros nomes, mas não era para ela ser escalada, era para Naomi Watts estar no filme e ela recusou o papel. E aí chamaram a moça que faz a Pam, que eu não me recordo o nome. O título em inglês é Meet the Parents, Conheça os Pais, né? Então o Ben Stiller vai pedir a mão da Pam em casamento aqui, e o pai dela é um cara extremamente ciumento, mas ele faz aquele papel de eu sou um pai legal, não, chega aí e tal, e aí é aquela comédia de situação, é o tipo de comédia que eu gosto. Ele vai
Assim, não é que ele é declaradamente inimigo aqui, né? Ele vai dando algumas cutucadas, fazendo alguns comentários, deixando aqui o Ben Stiller, que eu não me lembro o nome dele, eu lembro o nome dela, que é Pen, é Greg, né? Em Saia Justa. Então o nome dele no filme é Greg Fokker, né? Então já tem aí, ele zoa, ele é um enfermeiro, então já, mas você é homem, enfermeiro, então ele fica pegando no pé. É um filme muito divertido, tá? Assistam que vocês vão gostar. Olha o nome em português. Entrando numa fria. É totalmente diferente, assim como The Watch, Vizinhos do Contato, Vizinhos Imediatos, Terceiro Grau, né? Porque ele entra numa fria, porque ele vai conhecer os pais dela no fim de semana na casa deles. Então, ele entra numa fria. Mas Be the Parents eu acho mais apropriado, que fala, né, sobre o que é o filme. Mas Entrando numa fria é o título em português. Bem diferente também. Outro filme antigo, 1991, tá? Aqui é o nosso, não sei se vocês conseguem reconhecer, é o queridíssimo, não é ironia, eu gosto realmente dele, Macaulay Culkin. Ele já tinha lançado o Esqueceram de Mim, né? E aqui é o My Girl, Minha Garota, numa tradução literal. Tem uma cena trágica, se você não assistiu. Não vou falar o que acontece, mas é uma cena envolvendo abelhas. E a curiosidade que eu coloquei aqui é que eles usaram abelhas reais para fazer a cena. Então, se ficou curioso, assista esse filme e prepare o lencinho aí, porque você vai chorar um pouquinho, tá? Em português, Meu Primeiro Amor. Esse filme eu assistia na sessão da tarde, quando eu era adolescente, tá? É um filme muito fofinho, apesar de muito triste, mas é um filme que ensina a lidar com perda, tá? Assistam, gente. É muito bom. Todo mundo devia ver esse filme. Clássico dos clássicos de todos os clássicos, né? The Godfather, O Padrinho, numa tradução literal. Foi lançado em 1972, é uma trilogia. Olha essa nota do IMDb, com certeza uma das mais altas. Eu não conheço muitos filmes, dá para contar no dedo os filmes que passam de 9. Falei do Shawshank Redemption, The Godfather aqui, 9.2. O Padrinho é um filme de máfia, não vou falar muito sobre. Em português, O Poderoso Chefão. Então todo mundo conhece aquela musiquinha, né? É desse filme aqui, né? O Poderoso Chefão. Em inglês, O Padrinho, referência à máfia, né? Muito, muito bom. Falando dele, né? Este foi o filme que fez do Macaulay Culkin uma estrela, né? Home Alone. But don't worry, he cooks, he cleans, he kicks some butt. Então o Macaulay Culkin tinha 8 anos quando ele fez esse filme. Cara, esse filme, olha só, era um recorde até o ano 2011, então relativamente recente, visto que o filme é de 1990, se não me engano. Até o ano 2011 era o recorde de bilheteria de filme de comédia nos Estados Unidos. Então ficou 21 anos no topo como o filme que mais teve bilheteria, filme de comédia, tá? Nos Estados Unidos. Home Alone, sozinho em casa. Acho que não precisa nem falar da história, né? Ele fica sozinho em casa e aí 2 bandidos tentam invadir a casa e ele cuida dos bandidos. Em português, acho que todo mundo já sabe, né? Esqueceram de Mim. So I Was Left Alone seria uma tradução literal, mas em inglês é Sozinho em Casa, Home Alone, que é mais literal mesmo. Mas o título em português eu acho que ficou bacana, né? Esse aqui eu acho que pouca gente vai conhecer, porque é um filme muito antigo também, não é tão famoso quanto O Poderoso Chefão, quanto Esqueceram de Mim. Foi lançado em 1993 e pouca gente sabe, mas é baseado num livro, Madame Doubtfire, da Anne Fine. Eu confesso que eu não li ainda, tá? E é com o saudosíssimo Robin Williams, que já nos deixou, e com a Sally Field aqui, que faz o papel da mulher. Eles se divorciam, eles têm 3 filhos, e o pai, para não ficar longe das crianças, se disfarça de babá para poder ficar com eles o tempo todo. Em inglês é Mrs. Doubtfire, Senhora Doubtfire, né? Doubtfire, ele cria o nome ali na hora, ele tá vendo o jornal, ele vê a palavra doubt, que é duvidar, e a palavra fire, que é incêndio, e ele cria o nome ali na hora. Mas em português é uma babá quase perfeita, que não tem absolutamente nada a ver com o título, tá? É um dos mais diferentes também. Em inglês, Mrs. Doubtfire. O último que eu escolhi para a lista é do... Cara, acho que é o maior gênio, o maior astro de filme de comédia, que é o Jim Carrey, tá?
Em inglês chama The Cable Guy, quem assistiu sabe. Tem o Ben Stiller no filme também, o Ben Stiller ajudou a produzir e dirigir, tá? Uma curiosidade eu não coloquei aqui, mas depois vocês pesquisem, é um filme de 1996, então o Ben Stiller nem era famoso como ator ainda. O cara do cabo, ele instala a TV a cabo e ele fica obcecado, ele não tem amigos, né? Então ele fica obcecado por um cliente e ele não larga esse cliente. É muito engraçado, muito bom esse filme, tá? Eu gosto desse tipo de filme também. Duas curiosidades aqui, tá? Na época foi um recorde a um salário de um ator de comédia, 20 milhões. O Jim Carrey já era famoso pelos filmes do Ace Ventura e quando ele foi escalado para fazer The Cable Guy, foi um recorde de pagamento ali, 20 milhões de doletas, cara. É muita grana para um ator para fazer um filme, principalmente comédia, que não tem tanto apelo assim. E uma outra curiosidade, tem uma cena ali que eles vão no Medieval Times, que é um restaurante que simula ali a época medieval. Eu já fui quando eu estive nos Estados Unidos. É muito gostoso, um dos lugares mais legais que eu visitei lá. Você come e assiste um show, obviamente encenado, né? Tem uma cena ali, ele vai ali com o amigo dele, e tem uma cena que o Chip, né, que é o nome do Jim Carrey, ele imita o papel do... Agora me fugiu. Silêncio dos Inocentes, mas esqueci o nome, me fugiu o nome do ator, faz o papel do Hannibal Lecter, ele coloca ali um pedacinho de frango e imita e fala Clarice, né? E ele é muito engraçado. E o Matthew McConaughey, eu acho que é que faz o papel do amigo dele, ele ri. E foi completamente improvisado. Não estava no script essa cena. O Jim Carrey fez essa palhaçada. Depois vocês procurem aí a cena que vocês vão achar. É muito, muito engraçado, tá? Deixa eu ver se eu acho que eu coloco na edição aqui para vocês verem que é uma cena muito boa. Beleza, pessoal? Então, espero que tenham gostado. Eu quero só... esqueci, né, de falar. O nome aqui é O Pentelho, tá? É o pentelho, em inglês, The Cable Guy, o cara do cabo, então é o pentelho, porque ele é um pentelho, não deixa ninguém em paz. Beleza? Agora sim, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Assistam o filme, cara. Movie is life, tá? Filme é vida, além de ser uma boa forma de estudar inglês. O vídeo já tá bastante longo, tem muito mais filme que eu posso falar. Então, se vocês gostaram desse vídeo, eu posso fazer uma parte 2, beleza? Com outros títulos aí para vocês tentarem adivinhar o título e verem as curiosidades, beleza? Thank you very much, muito obrigado por ter ficado até aqui. Se é a sua primeira vez, se inscreva no canal, dê um joinha, deixe um comentário, me fala aí se você gostou desse tipo de vídeo que eu faço a parte 2. See you later, guys. Valeu, muito obrigado. Tchau.